Olá, olá pessoal, meu nome é Graça e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se ainda não és inscrito, considera inscrever-te porque serás muito bem-vindo. E saiu o tão aguardado reencontro, meu Deus, que reencontro dramático. Eu acho que ninguém estava à espera das revelações que nós tivemos neste reencontro. Eu demorei um bocadinho a gravar este vídeo, para ser bem sincera, porque até agora eu ainda estou chocada com as revelações e muito sentida pelo que aconteceu com a Ingrid. Eu acho que nesta temporada houve sempre alguém que se destacou mais ou que foi protagonista devido à forma como as coisas aconteceram. Nos primeiros 4 episódios foi a Renata, com praticamente o trio amoroso com a Marília e com o Patrick. Dos episódios 5º ao 8º foi a Ariela, com a sua maneira explosiva de ser. E por fim temos então o reencontro, que quem roubou as atenções praticamente foi o casal Ingrid e o Leandro. É pelo que a Ingrid contou que eu acho que muita gente se compadeceu com a história da Ingrid. Ninguém esperava que realmente esse fosse o motivo pelo qual eles estão agora separados. Mas vamos por partes, vamos começar pela Renata e o Alexandre. Só vocês é que eles deram um nó na cabeça. Enfim, portanto, quando é dado o martelo à Renata para então revelar se eles continuavam juntos ou não, ela, em vez de bater com o martelo, ela foi dar um beijo ao Alexandre. Por acaso fiquei surpreendida, ninguém esperava por esse desfecho. Ela diz que continuam juntos, têm um relacionamento sem rótulos, não monogâmico. Eu tive que ver essa palavra no dicionário outra vez. Eu sabia o que é monogâmico. Monogâmico é uma pessoa que se apega só a uma pessoa. Por exemplo, eu só tenho uma pessoa, eu sou monogâmica. Mas eu tive que ver outra vez no dicionário. Porque a forma como ela disse causou-me confusão, causou-me dúvidas sobre aquilo que eu entendia da monogamia. Mas praticamente, meu Deus, como é que eu explico isto? Não é uma relação aberta, mas também não é fechada, porque é uma relação não monogâmica. Vivem em casas separadas, são amigos e encontram-se de vez em quando. E a Renata sempre com aquela autoestima de milhões, sempre muito elevada, e a convidar-nos para termos também a autoestima dela. Mas é isso, meus amigos, eu fiquei toda confusa. Continuam casados. Olha, praticamente amigos coloridos, é isso que eles são. Eu não percebo nada disso. E se vocês perceberam a relação deles, por favor, ponham nos comentários. Mas pronto, eles continuam casados no papel e é isso que importa. Depois temos a Marília e o Patrick. E a Marília, logo no início, para despachar a coisa, ela é muito despachada, além de ser muito madura, muito bem resolvida. Ela, quando a Camila deu-lhe o martelo, ela foi logo, não pensou 2 vezes, até a Camila disse mesmo, não pensaste 2 vezes, e bateu logo com o martelo, mostrando assim que já não estava com o Patrick, tal como também nós falamos no vídeo anterior. E ela disse que logo no início ficou definido que eles tinham propósitos de vida diferentes, tinham também objetivos diferentes e que, portanto, a relação deles não iria resultar e, portanto, eles decidiram separar-se. O Patrick ainda tentou dizer que eles eram amigos, mas a Marília foi muito clara, disse não somos amigos, não vamos estar aqui a tapar o sol com a peneira, porque não existe nenhum ressentimento entre nós, mas temos que falar a verdade, nós não estamos juntos, não somos amigos e está tudo bem. E depois lhes perguntaram se eles já estavam a namorar, se já tinham alguém. Marília disse que continuava solteira, já o Patrick disse que está a namorar com a sua ex, o que surpreendeu alguns, e até houve uma chuva de críticas no Instagram dele a lhe acusar de que ele só foi num programa para ter visibilidade e que nunca quis casar com a Marília e que afinal nunca tinha terminado com a ex dele. Sinceramente, hoje em dia as pessoas são acusadas por tudo e por nada, não é? Se ele não publicasse a foto com a namorada é porque estava a esconder. Quando ele publica diz que só foi à procura de fama, que nunca foi a intenção dele de casar. Calma, pessoal, já faz praticamente 1 ano que estas gravações foram feitas e neste meio tempo muita coisa mudou e, portanto, é normal que ele tenha seguido com a vida dele. E a própria Marília também lhe perguntaram como é que ela se sentiu com esta notícia de que ele já estava a namorar e ela disse que era a favor do amor e que espera que eles estejam felizes e que a namorada do Patrick tenha a melhor versão dele. O Patrick finalmente resolveu o problema da calvície, que ele deixava muito inseguro, muito desconfortável para poder aparecer em público. No final é revelado que ele afinal fez um implante capilar e que ele já não tem aquela necessidade de aparecer com o chapéu sempre que aparece em público. Depois os apresentadores chamam o Khaled e a Muriel. Eles dizem que ainda não estão casados, mas que obviamente pensam em casar, ter filhos. E a Camila disse que infelizmente eles não apareceram no reality porque a Netflix
só segue com 5 casais. O próximo casal é a Ingrid e o Leandro, que eu penso que deixou todas as pessoas que assistiram ao reality muito chocados, e com razão. Ninguém esperava um plot twist tão dramático, e é muito triste a história da Ingrid. Mas vamos começar do começo. Eu reparei que o Leandro já estava assim um bocadinho tenso desde o início, quando os apresentadores deram as boas-vindas. Portanto, ele sabia que as coisas não iam ser nada boas para ele durante o reencontro. Até a Ingrid chegou a dizer que ele tentou contacto para evitar tamanha exposição. E quando é dado ao martelo, a Ingrid, ela bateu 2 vezes na foto, porque parece que demorou para partir a foto, e a Ingrid estava realmente muito angustiada para contar a história deles, o que aconteceu, o motivo pelo qual eles se separaram. Ela conta que quando saíram do programa foram para a casa da família dela, que foram muito bem acolhidos, deram todo o apoio, todo o carinho. Ele, nesta parte, concorda com a Ingrid. Ele diz que quando eles saíram do programa, a casa da Ingrid ainda não estava pronta, e portanto a Ingrid sugeriu que eles fossem à casa da mãe da Ingrid. E ele diz que contribuiu com o dinheiro que entrava, mas a Ingrid diz que ele não pagou quase nada. Portanto, ele diz que ajudava o tempo todo com as despesas da casa, mas a Ingrid desmente, diz que é tudo mentira, que ele não ajudou nem a comprar os eletrodomésticos, e ele ainda diz que, pensando que ele já vem de outro casamento, era normal que ele tivesse algumas coisas básicas da casa, e a Ingrid diz que ele não tinha nada. Portanto, teve que ser a Ingrid a comprar tudo para a própria casa deles. E isto foi uma das coisas que acabou por deixar a Ingrid um bocadinho chateada com o Leandro. E depois o Kleber pergunta: então este foi o motivo de vocês terem terminado? E depois a Ingrid começa a detalhar uma série de acontecimentos que infelizmente o Leandro fez com ela. Ela diz que foi a falta de respeito que fez com que eles terminassem. Ela começou a detalhar coisas de foro íntimo, aquelas coisas que nós já tínhamos visto no programa, mas as coisas tiveram uma tal reviravolta que eu acho que ninguém mesmo estava à espera. Como eu disse, eu continuo chocada até agora com essa história, porque quando eu imaginava o motivo que lhes levou a se separarem, eu pensava, bem, se calhar eles continuaram a ser incompatíveis em termos de intimidade, a nível da situação financeira, que talvez o Leandro continuasse encostado a ela e não tomasse iniciativa em resolver as coisas. Eu estava longe de pensar que o Leandro aprontasse de uma tal maneira que fizesse com que a Ingrid depois demonstrasse aquela repulsa que ela disse que agora tem dele. A Ingrid convida o Leandro a dizer aquilo que ele fez com ela, que é um crime, e muita gente também diz, porque que ela só disse agora? As pessoas esquecem-se que eles estão debaixo de um contrato, e portanto só no reencontro é que eles tinham a permissão de revelar essas coisas todas. Mas eu acho que foi muito corajoso da parte da Ingrid expor aquela toda a situação. Obviamente que há opiniões divergentes sobre a forma como ela o fez, que ela não deveria ter ido tanto ao pormenor, mas eu acho que quando uma mulher chega ao ponto de expor de tal maneira o seu ex-companheiro, é porque ela já chegou num limite tão grande, mas tão grande, que ela precisa mesmo botar para fora. E outra coisa, se ela não dissesse, também íamos criticar. Ela disse, estamos a criticar, portanto não se entende. Mas eu acho que foi muito triste a situação dela, e o facto de ele em nenhum momento tentar se defender e não tentar desmenti-la. Eu acho sinceramente que há muito fundo de verdade naquilo que a Ingrid disse. E depois a Ingrid fica tão transtornada que ela pede uma água, mas depois ela acaba por deixar o programa porque realmente não se estava a sentir bem. E depois a Camila convida o Leandro a sair também. Ele ficou um bocadinho surpreendido, mas ele depois obviamente sai, não tinha outra escolha. É injustificável aquilo que ele fez, e toda a minha solidariedade para a Ingrid. Eu nem consigo imaginar como é que deve ser passar por uma situação destas. E enquanto editava este vídeo, saiu o pronunciamento da Ingrid com más informações sobre o término deles. Ela acrescentou que após as gravações do reality, ele confessou que já tinha traído a ex-mulher várias vezes e que chegou também a trair a Ingrid com uma das melhores amigas dela. Quem diria que o Leandro fosse tão mau caráter? Enfim. Depois temos a Ariela e o Ivandro, que eu pensei que seria o casal protagonista deste reencontro, mas afinal não. Penso que foi a Camila que lhe deu o martelo para ela então revelar-nos se eles continuavam juntos ou se já estavam separados, e ela disse logo que estavam separados, e ela voltou a dizer que
ele deveria ter sido logo sincero nas cabines, ter falado tudo. Eu não percebo porque ele continua a bater na mesma tecla de que foi sincero, disse tudo o que devia ter dito, quando não foi isso que nós vimos. É como disse em vídeos passados, a Ariela tem os defeitos dela, mas o Leandro não ajudou para que a Ariela agisse de forma diferente. Ele depois diz que chegou a mandar mensagem a ela, tal como ele já tinha dito nos episódios passados, mas a Ariela disse que não respondeu porque não viu verdade no Ivandro. E depois, quando é perguntado a Ariela se ela está com alguém ou se não, ela diz: estou me divertindo. Já o Ivandro não tem ninguém no momento. Acho que eles não tiveram a oportunidade de falar muito. O Ivandro disse que houve falas dele que foram cortadas. E o próximo casal é a Vanessa e o Léo. Eles já estão a viver juntos e acho que é o casal mais bem sucedido desta temporada. Depois a Camila revelou que a Anitta gosta muito deles e que por ela só haveria um casamento às cegas só com a Vanessa e com o Léo. A Anitta diz que ela voltou a acreditar no amor devido a este casal. E assim chegamos ao fim do casamento às cegas, com o reencontro. No início de agosto temos o casamento às cegas daqui, do Reino Unido, que eu também é ansiosíssima para poder assistir e também trazer a minha análise desta versão britânica. Estou ansiosíssima para ver as diferentes discussões, os diferentes sotaques daqui, o sotaque inglês, irlandês, o escocês, que eu acho uma piada o sotaque escocês. Mas uma vez, se ainda não és inscrito, inscreve-te, que serás muito bem-vindo. Eu volto na próxima semana com um tema completamente diferente, que é o narcisismo, como identificar uma pessoa que é narcisista. Espero contar contigo no próximo vídeo, com a tua inscrição, com o teu like, e tchau, tchau!